E aí, lindos, olha só, chegamos em um assunto que, assim como o cálculo estequiométrico, cai bastante no vestibular, e aqui é uma chance de você conseguir ponto na sua prova, tá? A termoquímica é um assunto aí que ele cai de uma maneira bem chuchuzinho, mamão com açúcar mesmo, bem gostosinho. A gente entendendo aí quais são os processos, a gente consegue aí se livrar de boa parte dos exercícios que estiverem por nossa frente aí, tá? A termoquímica, ela é a parte da química que ela estuda o calor das reações químicas, a energia envolvida nas reações químicas. Existem reações químicas que ocorrem absorvendo calor, absorvendo energia, e outras que ocorrem liberando energia, né? Então, algumas reações elas precisam absorver energia, né, da vizinhança, outras liberam calor para a vizinhança. É isso que a termoquímica vai trabalhar. Entalpia é um termo utilizado para falar sobre energia, energia na forma de calor, né? Em vez de falar energia ou calor, às vezes ele usa o termo entalpia, né? Mas se ele falar entalpia ou energia ou calor, é a mesma coisa. É simplesmente para deixar mais bonitinho falar entalpia. Entalpia tem o símbolo H. É a energia de um sistema. Como assim energia de um sistema? É energia ali envolvida num processo químico, numa reação química, tá? Essa energia, né, de uma substância, por exemplo, você tem um copo de água, não existe um equipamento que você coloque dentro de um copo de água e você fale assim, a entalpia ou a energia da água é tanto, não existe isso, tá? Então, o que na verdade a gente consegue determinar? Na verdade, o que a gente vai trabalhar é com a variação da entalpia, que é a variação dessa energia aí. Como que funciona essa variação da entalpia? Como funciona essa variação de energia para a gente conseguir fazer esses cálculos da nossa termoquímica, né? Então, o que é essa variação de energia, essa variação de entalpia? Para a gente descobrir isso, precisamos de um equipamento chamado calorímetro. Dentro desse calorímetro, nós colocamos algumas substâncias para reagir ali dentro e ele vai nos mostrar qual foi a quantidade de energia absorvida ou a quantidade de energia liberada quando aquela reação aconteceu. Quando a gente vê, né, essa quantidade de energia absorvida ou liberada que aconteceu naquela reação, nós chegamos então na variação de entalpia, que é o ΔH. O ΔH é o cara que vai conseguir, através de cálculos, utilizando essa formulinha, descobrir, cara, qual que é a energia da água. Mas a gente precisa fazer uma reação química para determinar essa energia, né? Então a gente utiliza a formulinha ΔH, que é energia dos produtos menos energia dos reagentes. A gente sabe que numa reação química, nós temos os reagentes que estão no início da minha reação, né? Os caras que vão reagir, e aí os caras que estão no final são os produtos, né? Os caras que foram formados através da reação. Então, reagentes vão reagir, as moléculas vão se chocar, se bater, ligações são rompidas, novas ligações são formadas, formando aqui ao final os produtos, que é o resultado de todos esses choques das substâncias nos reagentes, né? Então, a gente olha toda a energia que teremos ali nos produtos, subtraímos da energia total dos reagentes, calculamos o ΔH, assim a gente consegue determinar aí qual que é a entalpia de uma substância. A gente vai ver daqui a pouco como que isso vai funcionar. Esse ΔH vai depender de algumas situações. A temperatura em que essa reação aconteceu, né, esse fenômeno aconteceu, os estados físicos, né, a energia ou entalpia ou o calor aí para a formação da água sólida é diferente para a formação da água líquida e para a água gasosa, né? Então depende também do estado físico. Depende da quantidade de substância, né? A quantidade de calor absorvido ou liberado vai depender da quantidade em massa ou em mol de substâncias que estiverem reagindo ali. Estados alotrópicos, por exemplo, quando você tem uma reação química com carbono grafite, a energia envolvida no sistema é diferente da energia envolvida em uma reação onde você tenha carbono diamante, né? Então, quando você tem uma reação química, a quantidade de energia ou liberada ou absorvida, quando você utiliza diferentes alótropos, também vai ser diferente, né? Energia para queimar o carbono grafite é diferente da energia para queimar o carbono diamante. O estado alotrópico influencia. Isso aqui é só uma teoria para você saber. Caso o exercício, do que depende o valor da entalpia? Temperatura, quantidade de reagentes ou produtos, estados físicos e estado alotrópico. São aí os fatores aí, tá? Muito bom.
calores de reação ou entalpias de reação. As duas principais. Primeira delas, calor ou entalpia de formação. É a energia liberada ou absorvida na formação de 1 mol de uma substância composta a partir das suas substâncias simples. Substância composta é aquela que apresenta 2 ou mais elementos diferentes, né? Você tem 2 elementos diferentes ali naquela fórmula química, você tem uma substância composta. Substância simples é quando você tem um único tipo de elemento naquela molécula, né? Então, qual que é a pegada? Esse calor ou entalpia de formação pode ser uma energia que vai ser liberada ou absorvida quando você forma 1 mol de uma substância composta a partir da substância simples. Exemplo, H2 mais Cl2, né? Gás hidrogênio mais gás fluoro, formando o HCl. Eu coloquei aqui meio mol, né? Meio mol é 3 vezes 10 a 23 moléculas. Meio mol de H2 mais meio mol de Cl2, formando 1 mol de HCl. Essa reação é de formação. Por quê? Formei uma substância composta a partir de substâncias simples. Como é uma reação de formação, beleza? Então aqui nós teremos um ΔH ou calor de formação. Entalpia ou calor de formação, né? Que pode ser liberado ou absorvida. E aí nós vamos ter aquelas classificações. É endo ou exotérmica, como veja já como que isso funciona. Quando você tem o calor ou a entalpia de combustão, combustão é queima. Queima tem que ocorrer na presença de oxigênio. Então, o calor ou entalpia de combustão é uma energia liberada, só liberada, né? A combustão, que é a queima, ela é sempre exotérmica, ela sempre vai liberar energia, sempre, tá? Então, a combustão sempre é exotérmica. Beleza. Então, a energia é liberada na queima de 1 mol de uma substância. Reparem, sempre exotérmica. Toda vez combustão exotérmica. Um exemplo de combustão, você pega o gás metano, reage com oxigênio. Para ser uma combustão, tem que reagir com oxigênio. Reação aqui de uma substância orgânica, tem carbono e hidrogênios apenas, né? Reage com oxigênio e forma CO2 e água. Essa é uma combustão completa, que os vestibulares aí pedem para nós, são as combustões completas. Então, quando o cara fala assim, ó, escreva a equação de combustão do metano, formando como produtos gás carbônico e água. Então, você vai ter que fazer metano, que é o CH4, mais O2, formando CO2 e água. É assim que você vai fazer essa reaçãozinha. Lembrando que combustão é sempre exotérmico. Vamos dar uma olhada como funcionam os sinais aí, né, de uma reação endo, que é uma que absorve, e outra exo, que é o cara que libera.